Caríssima mãe da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Nesse vídeo a gente vai abordar a relação do Pilates com a corrida de rua. Léo, seja bem-vindo ao canal Corrida Consciência. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Tá joia, Vitor. Bom, eu sou o Leonardo Basílio, trabalho no Instituto Federal Fluminense, colega de trabalho do Vitor, né, em outra escola. Estou nessa área do ensino já desde 2004, né, então tem uma caminhada longa aí. E também na área de Pilates, atuando com Pilates, já tive estudos de Pilates durante muito tempo, desde aproximadamente 2010, 2011, então já são aí 10 para 11 anos de Pilates. E tenho também um histórico de praticante de atividade física, sempre fui apaixonado por atividade física. Eu sou aquele cara, Vitor, que sempre gostei de todos os esportes e nunca tive muita habilidade para quase nenhum. Né? Então, eu jogo bola desde pequeno, basquete, handebol, vôlei, enfim. E a corrida surgiu desde a época da faculdade. Eu fui monitor de atletismo, participei de provas de velocidade, 100, 200 metros. Depois, ali 2010, 2011, eu tive que fazer uma pausa na corrida e tempos depois eu conheci o ciclismo, que se tornou outra paixão da minha vida, né? Então, nessa trajetória aí, entre ensino, atuação no campo da saúde, do treinamento, e como atleta, é o resumo aí da nossa história profissional, da nossa história como atleta, né? E na graduação, graduado em licenciatura plena em Educação Física, e tenho mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo próprio Instituto. A conversa aqui vai ser alto nível, né? Como a gente sempre gosta de trazer os convidados que a gente sabe que tem muito para acrescentar ao pessoal. Então, já vou convidar todos vocês também seguir o professor Leonardo, porque se vocês estão aqui, gostam de Pilates, gostam de corrida, o Leonardo ele traz muito conteúdo bacana, porque tem essas duas experiências. Mas aí, Léo, tem uma. Eu gostaria que você contasse uma história de como que o Pilates ele teve esse papel fundamental assim na sua vida, na corrida. Como que você foi encaixando o Pilates na corrida? Pois é, Vitor, é uma história. Tem uma parte triste, mas a superação foi bem legal, né? Porque, como eu disse para você, desde a faculdade eu gostava muito de corridas, cheguei a participar de provas de velocidade. Depois da faculdade, teve uma pausa ali nas atividades físicas de maneira geral, muito trabalho, como é de costume na vida da pessoa que é atleta recreacional, né, atleta amador. Às vezes a gente tem que equilibrar aí trabalho, estudo, a prática de atividade física. E aí, quando eu retomei a corrida, pratiquei durante algum tempo, ali um ano e meio, e comecei a sentir incômodo no joelho, incômodo na coluna. Eu tenho uma lesão na coluna, um abalamento discal, que é um princípio de hérnia, e mesmo com fortalecimento não resolvia, não resolvia. E o médico, passei por 2, 3 médicos, e eu ouvi aquela história que, infelizmente, muito atleta amador ouve, né? Você quer resolver esse problema, para de correr. E, em princípio, eu parei a corrida, né, e logo conheci o ciclismo. Mas, pouco tempo depois, eu também conheci o Pilates. Com o fortalecimento do Pilates, eu consegui sanar aí, o problema do joelho, que era recorrente, e a dor na coluna, que também era recorrente, me limitava no exercício. Né? Não curou a coluna, a gente sabe que o abalamento, a hérnia, quando a pessoa vai conviver com esse problema, né? Passa a ser nosso, né? Mas hoje eu tenho condição de correr, de pedalar, faço provas de triatlo. E em 2019 eu fiz a volta da Pampulha, que foi os 18 quilômetros. Foi a prova mais longa que eu já participei, né? E agora eu estou me preparando aí para correr uma meia maratona, talvez esse ano, início do ano que vem, a gente não sabe como é que vai ficar. Se Deus quiser, no ano que vem, uma maratona. São os planos aí que eu tenho para a corrida. Fiz uma entrevista com o Sérgio Maurício, que é médico da Maratona do Rio, ortopedista
e médico do esporte, né? Mas especialidade em joelho, também vale a pena vocês seguirem. E na entrevista que eu fiz, ele falou o seguinte, ó, se você for em algum médico, ele mandar você parar de correr, procura um médico que corre, que aí ele vai entender esse sentimento, né? Ou o médico que corre, ou o médico que pedala, que ele vai entender esse sentimento e vai buscar a melhor opção para você, né? Aquilo que realmente vai atender a sua necessidade, né? Léo, eu nunca pratiquei Pilates, né, apesar de ser seu amigo, nunca estive em nenhum estúdio, não acompanhei nenhuma aula sua. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o que, que o Pilates ele tem de diferente das outras modalidades? Eu quero ver se até o final dessa live você me convence a fazer uma aula com você. Vamos lá, Vitão. O Pilates, o principal diferencial dele, né, tá entre os princípios do Pilates. O Joseph Pilates, o criador do método, ele era um autodidata, né, ele criou o método a partir dos anos 20 do século passado, então remontar essa época, né, a gente não tinha uma graduação, não tinha um acesso à nossa área de treinamento, era muito pouco desenvolvida. E o Joseph ele criou o método, né, que serve tanto para reabilitação quanto para treinamento, né, com exercícios instáveis, com exercícios com peso corporal, exercícios com molas, que ele usava para resistência. E ele fundamentou muito bem o método Pilates. É um método profundamente, de fato testado e amarradinho ali, né? Então tem os princípios: respiração, controle, fluidez, precisão, a questão do core, que é o powerhouse, que o Pilates chamava, né? A ativação do core, o centro de força do corpo, né? Isso a gente pensa assim, hoje está tão em voga a gente falar do core, da importância de fortalecer o core, né, para preservar a integridade da coluna vertebral, das articulações, né, e fortalecer o corpo como um todo. Então, Pilates, através dos experimentos dele, através da experiência física dele, de preparação física consigo mesmo, ele escreveu tudo isso e criou essa metodologia 100 anos atrás, né? Então, ele foi um precursor de muita coisa que a ciência veio a confirmar depois. Tem, a partir da década de 20. E o pessoal, às vezes, me assusta, porque o pessoal vende como se fosse uma novidade, né? Eu já estou cansado de ver coisas que o pessoal vende como novidade, que assim como você falou, só tem 100 anos. É a novidade de 100 anos atrás, né? Sim, sim. Então, todos esses fundamentos, esses princípios do método, né, são aqueles que norteiam o método. Como é que eu sei que um exercício é Pilates ou se ele não é Pilates? Se ele está composto dentro de todos os princípios do método, ele é considerado Pilates, de acordo com o Pilates contemporâneo, né, que usa os princípios do método para criar os exercícios que a gente quiser, que for interessante para nós. Existe também o Pilates clássico, que ele fica ali limitado aos exercícios criados por Pilates e exatamente aos equipamentos de Pilates. Então, a gente não agregaria nenhum acessório, nenhum equipamento a mais quando a gente fala de Pilates clássico. São as duas diferenças. Agora, para além dos princípios, tem muita coisa que eu particularmente gosto muito do método, né? E aí, até por opção. Então, por exemplo, trabalhar com peso corporal, trabalhar com movimento livre, né? Trabalhar com movimento global, né? Multiarticular, trabalhar com movimento mais próximo do gesto motor do esporte, da modalidade esportiva que a pessoa pratica, que a pessoa se dedica. Fugir daquela planilha de musculação fechadinha que a pessoa faz sempre repetido ali, que vai trocar a cada 4 semanas, a cada 8 semanas. Então, tudo isso, para mim, é muito interessante. Eu gosto muito desse conjunto, né, que o método entrega, fazer exercícios diferentes a cada treino. E aí já vai também da questão de opção, você gostar ou não da modalidade. Tem quem se identifique um pouco mais
com a musculação, por exemplo, né? E aí, quando eu comparo o Pilates e a musculação, né, deixar claro aqui, eu comparo o Pilates com aquela musculação mais tradicional em aparelho, quando a gente sabe que hoje, a gente, quando está na sala de musculação atendendo, a gente usa musculação, mas também é uma tendência a gente usar cada vez mais peso corporal, movimento com mais liberdade, principalmente para atletas, né? Que estão ali fortalecendo, trabalhando a parte neuromuscular para compor, né, a performance e a prontidão para ele fazer o treino da modalidade principal, vamos dizer assim. Já que a gente está falando sobre musculação, como que é a diferença básica, assim, né? Ah, isso daqui é Pilates, isso aqui é musculação. Como que você diferencia? Eu digo assim, e de novo, vou fazer o parêntese aqui comparando com aquela musculação tradicional, aparelhagem, peso em aparelho, exercícios em aparelhos. O Pilates é um método global, né? Essa é a principal diferença entre o Pilates e a musculação, porque quando eu trabalho um exercício de Pilates, eu quero integrar o máximo do corpo, das partes do corpo possíveis nesse exercício, né? E essa é uma diferença, assim, colossal entre a musculação, porque o princípio da musculação é ser um método segmentado. Por quê? Na musculação eu tenho um aparelho que me deixa na posição mais confortável e mais ideal possível para isolar um grupo muscular específico e trabalhar este grupo muscular da melhor maneira. O restante do corpo está parado. Então, quando você imagina lá uma cadeira extensora, né, a pessoa está Léo, encaixadinha ali. vou te interromper, só para a gente lembrar, aqui é Pilates para corredores. Então, se a gente pensar na musculação, muitas vezes você perde o sentido do fortalecimento, porque ele, como você acabou de colocar, como ele vai ser muito específico, muito segmentado, por mais que você fique forte, a musculatura necessária para a corrida, ela não vai ser acionada. Pedir para você continuar para a gente só lembrar desse detalhe, né? Que a gente está pensando também na corrida, né? Exatamente, Vitor, exatamente. E o Pilates é o oposto disso. Eu tenho exercícios que trabalham quadríceps, que trabalham essa musculatura? Tenho. Só que no mesmo exercício, eu vou trabalhar equilíbrio, eu vou trabalhar a propriocepção, eu vou trabalhar o abdômen ativo o tempo todo, muitas vezes em isometria, e aí eu vou fazer esse movimento de extensão de perna semelhante ao que tem na cadeira extensora. Vou pegar a mesma carga aqui no Pilates do que eu pegaria na extensora? De jeito nenhum. Porque eu não vou ter essa estabilidade, aquele conforto na melhor posição para o meu músculo agir. Mas eu ganho no todo. E aí o que você falou é super importante. Porque na hora de eu transferir essas qualidades físicas que eu estou trabalhando para o gesto motor, a corrida é um movimento complexo. Ela integra todas as partes do corpo ali, integra braço, abdômen, core, paravertebral, quadril. Pela questão neuromuscular, né, um movimento na cadeira extensora, ele tem muito pouco para me oferecer no movimento de corrida, no movimento de ciclismo, no movimento da natação. É muito difícil E, fazer essa transferência. e às vezes é o que o pessoal mais faz, né? Assim, não, a corrida é muita extensão do joelho, então eu vou botar bastante na extensora. E é como a gente está falando, às vezes é difícil de explicar aqui, porque também não é esse o objetivo, mas não é só você fazer o movimento de extensão do joelho que você vai conseguir transferir isso para a corrida. Esse que é o ponto que muitas vezes os professores de musculação, eles perdem de conseguir transferir o fortalecimento dentro de academia para a corrida. Assim, extensão do joelho, então faz extensora. Mas não é isso, é igual pensar no futebol. Vai chutar a bola, então tem que ter um quadríceps forte para fazer extensão. Não vai ser a mesma coisa. Essas transferências, elas não acontecem só porque você faz o mesmo movimento. E uma outra coisa interessante é o tipo de força que a gente trabalha e a preocupação com a hipertrofia, né? Porque a gente precisa trabalhar um tipo de força que eu vou utilizar
no gesto motor, que eu vou utilizar não só no gesto, mas também na prática da modalidade que eu estou fazendo, não é interessante para o atleta uma hipertrofia muito acentuada, porque a gente sabe que volume muscular não é São duas coisas. compatível Isso. com agilidade, com habilidade, né, com a capacidade de coordenação motora. Para a gente também comentar, né, são duas coisas diferentes. Uma é hipertrofia, a outra é força. Você É pode ser força, forte, exatamente. por exemplo, o Léo é extremamente forte para pedalar, mas não é uma pessoa hipertrofiada. São duas coisas diferentes, né? Exatamente. E isso é uma coisa importante da gente dizer, né, Vitor? Porque o atleta precisa ser forte. E eu falo muito assim, quando eu tô forte, eu corro e não sinto a coluna. Quando eu tô forte, eu pedalo muito melhor. E as pessoas olham para mim, pô, você é magrinho sempre, cara, né? Mas eu tô forte, treinado. Eu tô com core forte, eu tô com a musculatura mais profunda forte, né? E a gente vê isso claramente no esporte, no caso da corrida, a postura do corredor, o quanto isso interfere, né? A posição do tronco, a posição de inclinação do tronco, a mobilidade de quadril, né? Às vezes a pessoa está correndo meio sentado ali, né? Falta mobilidade, falta um trabalho de flexibilidade, falta um trabalho de ativação da musculatura paravertebral para manter a pessoa ali, né? No ciclismo também a mesma coisa, às vezes a pessoa pega uma subidinha e já fica jogando o tronco para frente e para trás, dissipando uma energia ali, porque não tem um core fortalecido para dar sustentação ao movimento. Pilates falava disso, né? O princípio do powerhouse, que é o princípio da centralização do Pilates. O que diz esse princípio? Eu preciso trabalhar o corpo, o fortalecimento do corpo, do centro para as extremidades. E aí mais um oposto com relação àquela musculação tradicional, que a pessoa vai lá e isola o bíceps, eu vou trabalhar bíceps. Né? Não faz sentido se eu não estou com o centro do corpo desenvolvido, forte. E no Pilates eu trabalho bíceps, trabalho tríceps, trabalho. Só que para isso eu preciso ter a ativação do core, a ativação do centro do corpo para proporcionar esse fortalecimento de membros. Então é um conjunto, é sempre o global. Para encerrar, Léo, eu sei que você oferece os seus treinos de Pilates online. Gostaria que você comentasse um pouquinho, né, se você usa aparelho, como que você faz nas suas aulas online. Tá, joia, Vitor. O Pilates online foi algo que eu não havia pensado até o início da pandemia, né? E aí eu pensei numa forma de ajudar as pessoas a ficarem em casa e principalmente a ficarem ativas em casa. E aí a gente conseguiu adaptar o método Pilates para trabalho online. A gente sabe que o Pilates é um método preciso, é um método que zela muito pelo movimento, pela qualidade de execução desse movimento. Então, foi um desafio adaptar o método para que ele fosse possível trabalhar online. Mas a gente conseguiu, ajudou bastante gente durante a pandemia. E aí, durante todo o ano, eu ofereci essas aulas gratuitas. Né? A gente conseguiu montar uma turma que se via ali, era bem legal, ficou bem legal esse clima de encontro durante a pandemia para fazer exercício físico. E no início desse ano, essas pessoas me pediram para continuar, mesmo que fosse de maneira remunerada, e assim foi feito. Né? Então, hoje a gente faz as aulas via Instagram e via Meet também, seja ao vivo, e ao vivo pelo Meet eu tenho acesso à imagem das pessoas, é legal isso, porque a gente tem como intervir no movimento em tempo real, e para aquelas pessoas que não têm um horário compatível, as aulas ficam gravadas para um acesso posterior e assim dar continuidade ali ao treinamento. Então o resultado tem sido muito bom, é o Match Pilates, né, um Pilates que a gente utiliza só o peso corporal, alguns acessórios muito, muito básicos, às vezes a gente usa uma cadeira, um colchonete ou um tapetinho, mas o resultado é muito semelhante àquele feito no estúdio, porque todo o método de Pilates ele foi desenvolvido a partir do solo.
né, a partir do movimento de chão com peso corporal, e depois ampliado para o estúdio. Então, é um movimento bem bacana, né, bem gratificante, um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vou agradecer ao professor Leonardo por esse momento especial e vou pedir a todos vocês que estão aqui na live, se inscrevam aí no Corrida Consciência, né? Sigam o Corrida Consciência, sigam o professor Leonardo também. Tá joia, Vitor. Agradeço o convite, estou sempre à disposição. O tempo passa rapidinho quando a gente está falando do que gosta, quando a gente está fazendo o que gosta. Um abraço para você e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui no Corrida Consciência. Tamo junto, amigão. Quando precisar, está à disposição. Pessoal, um abraço a todos vocês. Até a próxima live. Consciência, hein? Sigam em frente, evoluindo sempre.